Bom dia a todos. Agradecemos a participação, né, de todos, em especial, queremos registrar nosso agradecimento à Kenny, o Dr. Marco Antônio, né? A Kenny é gerente de segurança do trabalho do SESI, e o Dr. Marco Antônio é o advogado trabalhista e especialista de relações do trabalho da FINS, por aceitarem, né, nosso convite e estar contribuindo, né, com seus conhecimentos sobre esse tema hoje tão relevante para as empresas. Eu gostaria também de deixar aqui, informar que o nosso diretor executivo, Selmo de Freitas, ele não pôde estar presente nesse momento, ele está representando o Sindiroches numa negociação com o nosso sindicato laboral, ok? Que é o nosso sindicato da categoria, o Sindimármore, tá? Bom, agora passa a palavra a Kenny, ao doutor Marco Antônio, e desejo um bom evento a todos. Bom dia a todos, obrigada, Penha, aí pela abertura, pelas boas-vindas. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação para a gente dar início. Vou começar com a parte aqui dos riscos psicossociais especificamente, depois, né, a gente vai passar a palavra para o Dr. Marco no momento da apresentação dele, que aí ele pode se apresentar melhor aí para a gente, tá? Só me confirme se já estão vendo aí a apresentação. Sim, Sim, Tá, né? Bom, vamos lá então, gente. Hoje o nosso foco aqui é entender como é que a gente pode gerenciar esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Que a gente tanto está ouvindo falar e que a gente sabe que também vem sendo muito discutido tanto pela sua complexidade, mas também pela divergência, vou chamar assim, de informações que a gente observa aí quando trata do assunto. Então, o primeiro ponto é a gente entender do que a gente está falando para saber também o que a gente pode fazer para gerenciar esse contexto. E aí, só para a gente dar início, que eu estou falando representando o SESI também nessa parceria aqui com o Cindy Rochas, e é importante a gente falar que aqui o nosso posicionamento, enquanto o SESI é ser o principal provedor em soluções de saúde e segurança para aumento da competitividade e da produtividade da indústria e das empresas aí capixabas. Mas é importante também destacar o SESI aqui como, né, um fomentador de conhecimento, que é o papel que a gente está tendo aqui hoje, que é levar informações para o público que precisa, principalmente profissionais de saúde e segurança, né, empresários, para que eles tenham aí propriedade para tomar decisões de forma mais assertiva. Vou passar aqui a apresentação, a Penha já apresentou, hoje eu ocupo aqui o cargo de gerente de segurança no SESI, mas a minha formação é engenharia de produção e engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então, vamos lá, começando aí o nosso tema, né, propriamente. Então, o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender o que muda de fato na NR1. Então, quando a gente fala aqui da norma, do que a gente está falando, né? Para contextualizar essa mudança, eu vou trazer aqui uma linha do tempo que a gente está apresentando para vocês. Essa linha do tempo, ela parte aqui de uma revisão da NR17, que trata da ergonomia. Por que a gente chama atenção para esse ponto? Porque isso é uma fala do Ministério do Trabalho de que, desde a revisão da NR17, a gente vai ver alguns textos, né, que abordam essa norma, já se entendia que o risco psicossocial deveria estar sendo visto ali dentro da revisão dessa norma. Porém, isso não ficou claro e explícito para quem trabalha ali com as normas, né, e emite os programas e documentos de saúde e segurança. Tem empresas que podem ter trabalhado com a temática, mas a maioria das empresas não trabalhou o psicossocial porque não entendeu que o texto estava abordando de forma clara esse contexto de análise desse risco. Então, isso veio sendo debatido principalmente porque é um impacto grande, que se confunde um pouco com a saúde mental que a gente vai falar, e que também não se tem muita propriedade do como fazer, né? Uma vez que eu encontro um risco, como é que eu tenho que avaliar esse risco? Que metodologia que eu vou aplicar para avaliar o risco? Então, muita discussão teve em torno disso. As normas, né, elas são normalmente ali aprovadas dentro de uma comissão tripartite, então você tem representatividades ali dentro né, do Ministério do Trabalho, do empregador e do trabalhador. E quando não se chega de fato ali a uma decisão consensual, alguém toma essa decisão, e nesse caso dos riscos psicossociais,
foi uma decisão, por fim, do Ministério do Trabalho, entendendo que era um contexto que já existia na NR17. Então, a gente vai, né, para o texto normativo. Primeiro, o que que a gente tem hoje aqui? A gente tem falando aqui que a redação ela traz a atual, tá? Fala que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Esse é o ponto que a gente tem hoje. Quando a gente vai para o texto novo, que é esse que passa a vigorar aí em breve, a gente está dizendo aqui que o texto ele vai se estender para dois itens. Um deles, ele fala aqui do gerenciamento de risco ocupacional e ele traz clareza agora, falando que além dos físicos, químicos, biológicos, né, acidente ergonômico, nós precisamos incluir fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E ele pega aquele mesmo texto que ainda está vigente, que fala que deve considerar as condições do trabalho no termo do NR17 e inclui de novo o fator de risco psicossocial. Então, este é o texto que veio dentro da NR1 para amarrar agora uma obrigação das empresas a olharem para esse fator de risco, tá? E aí a gente se depara com uma pergunta, né? O que são, então, esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Se a gente for olhar ali para a NR1, nós não vamos encontrar na NR1 uma definição do que é esse fator de risco. Se a gente for olhar para a NR17, da mesma forma, nós não vamos encontrar essa definição. E isso ficou aberto também, ficou sendo muito discutido e deu margem para que muitas interpretações equivocadas fossem sendo tratadas aí pela mídia. Mas o que esse fator de risco ele quer dizer é uma associação que a gente tem da organização do trabalho com as interações interpessoais que acontecem no ambiente de trabalho e que essa interação toda, ela pode impactar negativamente a saúde mental e o bem-estar do trabalhador. Quando a gente fala que pode, a gente está chamando atenção que pode ser um aspecto que vai influenciar na saúde mental, mas a saúde mental, ela é multifatorial. Então, afirmar que o trabalho por si só adoece o trabalhador é muito equivocado e muito sensível tratar dessa forma, tá? Esses dois textinhos que eu passo aqui a seguir são textos já extraídos, eu acabei esquecendo de colocar aqui a fonte, mas são dois textos extraídos já do guia publicado pelo Ministério do Trabalho. Então, é só para vocês entenderem que aqui eles grifam o termo relacionados ao trabalho. Quando a gente fala de risco psicossocial, está tendo uma confusão aí com a saúde individual, né? Saúde mental do trabalhador. Então, aqui eles estão chamando a atenção que esse aspecto que do psicossocial é aquele que se relaciona com o trabalho e que está fora ali, né, desse contexto maior da saúde. Então, eles precisam entender que o psicossocial aqui, ele é muito mais amplo. Mas na NR1 nós estamos falando daquilo que se relaciona com o trabalho. Então, para fim de aplicação aqui do gerenciamento de risco ocupacional, nós estamos falando de problemas que estão voltados ali à concepção, organização e à gestão do trabalho. É isso que a gente está falando aqui. Como esse contexto de organização do trabalho vai afetar o trabalhador ali e pode desencadear algum problema, como, por exemplo, o estresse ali no trabalho. E aí, opa, perdão que eu pulei aqui. Então, quando é que passa a vigorar o novo texto, né? Ah, é que a minha apresentação não está abrindo uma telinha. Deixa eu ver aqui se vai. Não abriu aqui, gente. Mas deixa eu só falar aqui para vocês quando é que passa a vigorar o novo texto. Esse novo texto aqui, ele está passando a vigorar em 26 de maio de 2025. Não teve mudança em relação ao, né, vigor, a vigência ali do texto normativo que foi apresentado pelo Ministério do Trabalho. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí.
Acho que alguém ali do comercial. Então, o Rafa não sabia. Fui perguntar para ele, ele não sabia, Rafa não sabia, Oi. ninguém sabia. Ai, obrigada. E aí, esse texto, né, então, ele passa a vigorar com 20, né, em 26 de maio, permanece da forma como estava. A gente sabe aí que o Ministério do Trabalho costuma, às vezes, né, quando prorroga uma norma, ele prorroga ali o início de vigência, não foi o que aconteceu com essa norma. No final, a gente volta a falar. Então, a gente tem uma redação que entra em 26 de maio de 2025, que é essa que a gente apresentou. E aí, a gente fica com essa dúvida, né, por onde eu começo, então, a tratar desse assunto? E aí a gente tem aqui alguns passos que são muito importantes. Primeiro, a gente precisa definir uma equipe que vai trabalhar com o tema. A NR1, gente, ela não colocou, como já acontecia antes, com o PGR, com os riscos que a gente tinha estabelecido, uma obrigação de que tem que ser esse ou aquele profissional. Mas a gente entende que há uma responsabilidade técnica por trás daquilo que eu executo. Então, entender quem é a equipe que vai trabalhar é o primeiro passo, é escolher os profissionais que vão trabalhar com a temática e que tenham conhecimento do que está sendo apresentado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho aí sobre o profissional também, quando a gente chegar lá nas considerações finais, mas é preciso tomar muito cuidado, né, com essa escolha, mas também sabendo que essa definição, né, de que tem que ser tal profissional, ela não existe na norma. E isso veio reforçado por meio do guia e do Ministério do Trabalho. Então, primeiro passo, eu tenho um SESMIT na minha empresa, tenho profissionais que entendem de gerenciamento de risco ocupacional. Ah, ok. Então, eu tenho ali, né, métodos que eu vou estabelecer, ferramentas que eu vou estabelecer e eu vou utilizar a minha equipe. Não tenho um profissional, eu preciso contratar, às vezes, uma empresa especializada, um consultor para lidar com o assunto, né? Porque aí sim eu vou ter uma segurança jurídica maior de que eu estou tratando de uma forma correta. E aí a gente tem aí o item 2 que a gente tem que falar da preparação dessa lista de perigos. Isso aqui é muito importante. Primeiro, a gente já falava que a NR17 já abordava ali o psicossocial que a gente vai ver ali dentro do contexto que existe hoje na NR17, né, que trata da ergonomia. Mas para eu conseguir realmente fazer um trabalho assertivo, eu preciso saber o que eu estou procurando. Então, não adianta eu começar um trabalho sem entender quais são os perigos que eu vou procurar ali dentro da minha empresa para talvez estabelecer esse reconhecimento e essa avaliação do risco. Então, preciso, né, ter uma atenção com isso aqui. Espera aí que... Ok. Análise aqui dos indicadores de saúde é um outro ponto importante, porque a gente tem aqui indicadores de saúde que, por exemplo, vão estar envolvidos com um ASO, com um atestado médico, que vão ser ali evidências de saúde muitas vezes individual do trabalhador. Mas é importante checar na empresa esses dados se existe uma gestão de fato desses indicadores, porque esses indicadores podem colaborar também para entender alguns cenários dentro da empresa. E fazer essa gestão é essencial também. Um outro ponto que precisa ser feito pelas empresas, tá? Se trata aí da escuta ativa junto ao trabalhador. Isso é item normativo, né? Então, isso precisa acontecer dentro das empresas, que é o envolvimento do trabalhador. E a gente precisa entender qual é o cenário que afeta ele, como é que ele é impactado ali pela presença de algum risco ocupacional, como é que ele realiza o trabalho dele. Essa é uma parte muito importante do trabalho, que é realmente, né, escutar o trabalhador e entender qual é o cenário que a gente tem dentro da empresa. E aqui, por fim, a gente está falando da avaliação preliminar da exposição, por quê? A gente lembra lá do texto da norma lá da NR1, qual vai ser a nova redação? Ela, né, está remetendo que a gente precisa incluir fator de risco psicossocial, mas desde já, a norma, né, que está em vigor hoje já remetia a NR17, né? A gente precisa tratar ali do PGR olhando para o NR17. Quando a gente vai para o NR17, a gente tem lá uma avaliação ergonômica preliminar, que é a mesma coisa que a gente escreveu aqui como uma avaliação preliminar da exposição, às vezes muda a forma ali da escrita,
dentro das normas, mas se refere a uma avaliação que eu faço com um pouco mais de profundidade para entender se o risco existe. Ou seja, é um reconhecimento de risco mais exaustivo que eu faço e que eu preciso ter ali, no mínimo, uma técnica estabelecida para avaliar esse risco, ou seja, para classificar esse risco, né? Mediante o que eu encontrei de informação, eu tenho uma fonte que foi informada ali pelo trabalhador, eu tenho ali, né, um possível dano. Qual que é a minha probabilidade de acontecer, né, algum tipo de dano ali à saúde ou de acidente? Com que frequência eu me exponho a essa situação? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Então, aqui no item 5, eu preciso pelo menos ter uma matriz de risco estabelecida para que eu consiga classificar o risco. E aí, qual que é o ponto? A depender da situação, pode ser que eu não consiga, neste momento, determinar um cenário que corresponda àquela realidade. Eu preciso aprofundar o meu estudo. Por isso, o NR17 coloca a análise ergonômica do trabalho. Aqui eu vou usar técnicas talvez muito específicas para alguma fonte que eu identifiquei, por exemplo, há um ritmo de trabalho intenso, né, uma repetitividade, que aí eu vou usar uma técnica, né, apropriada para tratar daquele assunto. Então, aqui a gente tem visto também uma grande confusão, às vezes, em lives, em palestras, onde se abrem diversas técnicas, diversas metodologias, e as pessoas não sabem muito bem nem por onde começar. Então, a gente precisa começar aqui do reconhecimento exaustivo, entendendo como eu vou chegar até a classificação do risco. E se precisar, eu aprofundo aí o estudo. E aí, vamos para o texto da NR17 para a gente entender o que já está lá, né? É uma redação que já existia, mas que agora conversa com o psicossocial. Aqui, né, falava já que a organização do trabalho ela precisava levar em consideração esses itens: normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, ritmo, conteúdo de tarefa, aspecto cognitivo. Tudo isso aqui já existia na norma e que precisa ser levado em consideração. Quando isso aqui está em desarmonia, né? Ou eu não tenho clareza, por exemplo, numa norma, numa forma de executar um trabalho, ou eu não tenho um suporte, né? Eu não tenho esse apoio, isso em desequilíbrio vai me gerar um estresse organizacional. E é isso aqui que está envolvendo o risco psicossocial que a gente tem aí agora, né, sendo chamada atenção na NR1. Então, esses riscos psicossociais, eles estão diretamente ligados a esse estresse organizacional que a gente chama aqui, porque essa falta, né, da organização somada ali, às vezes, a uma exigência, né, cognitiva maior do que a capacidade desse trabalhador, pode gerar, né, esse estresse. E aqui a gente cita exemplos, né, que vão desde uma alta ou baixa demanda, ou até mesmo, né, um ritmo de trabalho, ou uma autonomia que não existe e que eu preciso ali, né, o tempo todo tá dando respostas num tempo curto, né, tendo um controle maior do que o necessário. Então, tudo isso vai afetando. Essa parte da organização ela precisa ser muito trabalhada, porque a gente precisa entender que hoje o mundo está muito veloz. Então, até mesmo a forma como a gente executa o trabalho, e às vezes, né, esse trabalho acontece de uma forma muito manual, ela vai exigir que a gente tenha um nível ali de controle muito grande. Então, imagina uma pessoa que, às vezes, né, um exemplo que a gente cita, trabalha com 20 planilhas, 10 planilhas, com, né, inúmeras colunas, e o tempo todo alguém chega ali para pedir uma informação que precisa ser para agora. Processo muito manual vai acabar gerando algum tipo de estresse, pode acabar gerando. Então, a gente precisa entender como esse trabalho acontece e tentar fazer com que a gente organize ele dentro daquilo que precisa de fato, mas que traga uma leveza para o trabalhador também. Se eu tenho 10 planilhas ali com 20 colunas cada uma, dá para juntar? Dá para, de repente, eu transformar isso em duas planilhas? Eu preciso de todas as informações que estão nessas colunas da planilha? São coisas que às vezes a gente vai enxugando e trazendo para um foco daquilo que realmente é necessário, mas que tira uma possível sobrecarga ali de quem executa o trabalho. Ponto de atenção que a gente chama aqui, ponto de atenção.
né, o guia que foi lançado pelo Ministério do Trabalho, ele elenca uma lista de perigos. Então, tomem cuidado ao observar essa lista de perigos, verifiquem internamente com a empresa qual que vai ser a conduta também, porque ele tem situações que estão sendo muito debatidas, né, na atualidade, e eu vou chamar aqui a atenção para o assédio, e às vezes, né, você sabe, a gente sabe que existe hoje lei que trata do assédio, a gente tem uma norma NR5 que tem a CIPA ali apoiando nessa temática, que é entendendo quais são os canais, né, de comunicação de uma situação dentro da empresa, qual que é a tratativa, né, que esse setor dá para poder orientar nos canais corretos, né, de conduta ali dessas situações, então não necessariamente a gente, né, deve sair atribuindo tudo a um PGR. Isso é uma decisão que a empresa precisa tomar e tem que ser tomada com muita clareza, muito cuidado, né? Assédio aí, eu tô falando assim, é algo muito delicado. Pode ter vertentes aí que se ligam até, né, um código penal, dependendo do caso, tem, né, desdobramentos complexos e complicados dentro de uma empresa, e às vezes profissionais que não têm propriedade do assunto podem estar levando um risco desse para um PGR. Então, é um ponto de muita atenção. E temos que lembrar que, né, aqui a gente está falando de um programa novo, todo mundo está com muita preocupação em relação ao tema. O nosso foco principal é o olhar para o trabalhador, esse tem que ser o foco principal de quem executa esse trabalho, que é transformar esse trabalho o mais leve possível para que ele possa desempenhar, né, ou ter o melhor desempenho possível dentro do que ele faz. Mas a gente precisa lembrar que também esse documento precisa ser feito de uma forma muito adequada, muito correta, porque por trás nós temos uma empresa ali. E o que não se quer, né, é desestruturar uma economia, talvez por uma temática que é complexa, sensível e que, né, vamos pensar assim, que a gente jogue uma culpa sobre o trabalho, enquanto o trabalho também é uma medida protetiva do trabalhador. E aqui, para a gente conseguir avançar e entender o que vem, né, gerando confusão por aí, a gente precisa falar de uma ruptura aqui da NR1 com a saúde mental. Uma coisa é a NR1 e o que ela define, que a gente tratou até agora, que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Uma outra coisa é a saúde mental aqui, que a gente está chamando do contexto individual, que afeta o Brasil e o mundo, e isso a gente não tem como negar, porque são dados que estão colocados aí para gente. A saúde mental, ela precisa ser falada, existe uma crise estabelecida aí, e hoje o Brasil, ele tem, por exemplo, né, dos maiores números de afastamento, tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão dos últimos 10 anos. Quando a gente está falando nesse contexto aqui, número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos, nós estamos nos referindo à questão de uma saúde mental geral. Esse é o cuidado que tem que ter. Muita gente está pegando isso aqui, dados de ansiedade e depressão, e levando para o contexto do trabalho, quando a gente sabe que tem causas multifatoriais aqui por trás. E aqui, opa, perdão, deixa eu voltar. O Brasil, aqui só para vocês saberem, ele é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, dentro da Organização Mundial de Saúde, né, já num ranking atualizado, a gente percebe que Portugal tem passado à frente aí no ranking, mas o Brasil está no segundo, ocupando esse segundo lugar do ranking, que gera uma preocupação, né? E a gente sabe que para que a gente tenha ali uma produtividade na empresa, a gente precisa de trabalhadores que estejam bem, que estejam saudáveis para desempenhar o trabalho. Esse é um gráfico que foi apresentado pela G1, que é só para chamar atenção. Existe sim um salto aí quando a gente fala de afastamento por saúde mental. Se a gente olhar de 2023 para 2024, então, esse salto ele é extremamente expressivo, né? Um aumento de 68%. E isso vem também de, vamos pensar assim, de um cenário que começou a ficar um pouco mais evidente depois da pandemia, né? Mesmo que a gente tenha no início tido uma queda ali,
a gente teve uma elevação desse cenário por fatores, né, que a gente sabe que alcançaram aí o mundo. Mas o número que está aqui apresentado, que precisa ficar claro, são números de saúde mental de forma geral. São afastamentos da Previdência, ok, mas a gente tem que lembrar que são seguradores, são segurados ali por trás da Previdência, mas muitas vezes são microempreendedores individuais também. Então, tem todo tipo de segurado por trás desse número. Não é um número que se refere somente ao trabalho, porque saúde mental é multifatorial. Então, eu não posso falar que simplesmente, eu vim trabalhar e tem sim uma desorganização no meu trabalho e eu adoeci somente por conta disso. Há todo um contexto a ser analisado. Trabalho pode ser sim uma causa que leva a um desequilíbrio, esse estresse, né, e a algum tipo de transtorno, mas ele sozinho não é o responsável por esse número. A gente estima aí uma perda, né? O Ministério a Organização Mundial da Saúde, perdão, estima uma perda que é extremamente significativa, que a gente está mostrando US$ 1 trilhão, né? 12 bilhões de dias úteis, então é uma perda, né, extremamente grande quando a gente fala aí de casos de depressão e ansiedade que estão ligados à saúde mental. E a gente chama atenção ainda para essa questão da saúde mental, porque o trabalhador, para ele conseguir desempenhar essa atividade, ele precisa estar bem, né? Esse estresse normal da vida precisa estar equalizado. Então, aí sim eu tenho uma empresa que consegue ser produtiva. Ok, mas a gente está falando aí de uma NR1 que fala de risco psicossocial. Então, aquilo que cabe à empresa organizar no seu ambiente para tornar esse ambiente um pouco mais controlado e equilibrado, vai, de certa forma, colaborar nesse bem-estar geral aqui para que as pessoas consigam, sim, ser mais produtivas. Quando a gente fala ainda de saúde mental, a gente tem um outro contexto aí que está surgindo. Algumas telas, eu não sei se a apresentação não estão abrindo, tá? Mas não tem prejuízo, mas só para vocês saberem, a saúde social aqui é um termo novo que vem surgindo. E aí, a gente está se referindo aqui ao cuidado com as relações de forma geral. Hoje, nesse mundo que é muito tecnológico, a gente sabe que tem um afastamento, às vezes, entre as pessoas, isso prejudica as relações sociais. Então, em breve, a gente vai ter, né, um cenário de trabalhar muito mais do que a gente já trabalha, essas interações para que não ocorra esse distanciamento que também é prejudicial para a saúde. Uma outra fonte aqui da Organização Mundial de Saúde, ela trouxe uma matéria, de novo destacando essa questão de saúde mental ter origem em múltiplos fatores, não é um fator único do trabalho. E aqui a gente chama atenção, por exemplo, para fatores prejudiciais da saúde mental. Então, tem vários fatores aqui. A gente, né, tem aqui, por exemplo, fatores que são individuais, que às vezes estão ligados a condições genéticas, ou, né, uso de álcool, drogas, ou doenças que podem também trazer esse prejuízo. Nós temos dentro do eixo família e comunidade uma série de tipos de violências, de abuso, de tensão no trabalho entra aqui, que a gente liga aí ao psicossocial, mas que pode afetar. E olha o que está aí sublinhado como perda de emprego e desemprego. Então, gente, a perda do emprego e o desemprego, ela pode ser muito mais prejudicial à saúde mental do que o contrário. Então, a gente acaba concluindo que o emprego, ele é uma medida protetiva também do indivíduo, né? Como indivíduos, a gente tem esse contexto de querer ser útil, de, cuidar também e ser cuidado. Então, a gente precisa entender que o trabalho, ele tem ali benefícios também para o trabalhador. É óbvio que aqui agora, o que a NR1 traz é a necessidade de que a gente tenha uma organização adequada desse trabalho, né? Então, temos aqui também um eixo estrutural, então, desigualdades sociais, né, acesso precário a serviços, tudo isso vai prejudicando a saúde mental. Por isso, a gente também não tem como falar que o trabalho, por si só, adoece esse trabalhador. Existem outros fatores também protetivos aqui da saúde mental, então, a gente traz também nos mesmos eixos, e aí é importante destacar também
o quanto essa questão do bem-estar, que vai estar ligado, né, essa saúde do trabalhador, essa habilidade emocional que o trabalhador vai adquirindo enquanto indivíduo, os relacionamentos, tudo isso protege também. Mas o motivo pelo qual que dentro do trabalho, aquilo que nos cabe em termos de organizar, né, o trabalho é importante. Mas é importante também, e aí pegando esse gancho da saúde mental, entender o que é obrigatório e o que não é. Porque quando a gente fala de NR1, a gente está falando de uma obrigação. Quando a gente fala de saúde mental, aí vamos ver algumas manchetes aqui, né? Empresa deve implementar plano de saúde mental a partir de maio. Empresa deve, de novo, adotar plano de saúde mental. Empresa tem que oferecer, obrigada, oferecer suporte psicológico ao funcionário. Não é isso que é o obrigatório, gente. A NR1 não colocou nenhuma dessas obrigações para as empresas. Então, primeira coisa, o que está na NR1? Fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Esse é o ponto. Então, enquanto empresa, qual é a minha obrigação? Olhar para como o meu trabalho está organizado e adequar isso, de forma a trazer um equilíbrio, promovendo o quê? Uma demanda adequada, um controle adequado das tarefas, clareza nas tarefas e um apoio para os trabalhadores que executam, um suporte. É esse equilíbrio. Como eu trouxe para vocês essa questão da saúde mental, para ficar um pouco mais claro, a empresa, sabendo que nós hoje passamos né, por um cenário crítico quando a gente fala de saúde mental, que não é só no Brasil, é no mundo, as pessoas estão adoecendo por diversos fatores. Aí sim, a empresa que quer se tornar mais competitiva, ela quer se tornar mais produtiva e ela tem recursos para isso, ela vai investir em saúde mental, obviamente. Mas o que precisa ficar claro que o investimento na saúde mental aqui, né, oferecer programas de saúde mental, suporte psicológico, vai se tornar uma escolha da empresa, porque ela entende o cenário, né, global que a gente vive e ela entende que se o meu maior ativo são as pessoas, eu preciso cuidar dessas pessoas. Mas isso é uma escolha que parte a partir do momento que há uma maturidade da empresa e há recursos também disponíveis para se fazer algo além. E aí, gente, aqui precisamos falar de um contexto que é extremamente importante, que é o papel da liderança aí. A NR17, ela já fala aqui para gente, por exemplo, que os superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores precisam ser orientados sobre isso aqui, facilitar a compreensão das atribuições, manter aberto o diálogo, facilitar trabalho em equipe, estimular tratamento justo e respeitoso. Porém, liderança também são pessoas. Então, o que que a empresa precisa fazer? Capacitar também as suas lideranças para que ela consiga desenvolver esses itens que estão aqui. E aí, com isso, esse papel da liderança ele se torna essencial cada vez mais para que a gente tenha esse equilíbrio dentro do ambiente de trabalho. Então, para isso, a gente chama atenção para alguns pontos que precisam ser trabalhados aqui. A gente tem aqui, né, uma fala sobre cultura, né? Essa questão da cultura, o que que é um valor para a empresa? Como é que é a prática da empresa? Quais os comportamentos? Qual é o jeito de ser dessa empresa? Precisa estar claro para todo mundo. Fortalecer essa identidade aqui da empresa, ela vai também, né, fazer com que o trabalho tenha uma leveza porque eu me conecto com ele. Eu entendo qual que é o propósito de fazer aquela atividade e como ela, né, se relaciona com o todo ali. A gente tem que lembrar que hoje é, né, algo que a gente vive, que é um choque aí de gerações. São várias pessoas, né, de gerações diferentes trabalhando juntos e que a gente precisa entender que são pessoas que precisam ser cuidadas, precisam se conectar aí com a empresa. A gente tem ainda a questão da liderança que precisa trabalhar algumas situações, né, que envolvem aí essa escuta ativa. A gente falou lá atrás que para desempenhar né, o trabalho aqui de risco psicossocial também precisa escutar o trabalhador.
Então, promover esse diálogo aberto, escuta ativa, eu, né, fazer feedbacks que sejam construtivos, isso vai gerar um respeito, vai gerar uma confiança, vai gerar um diálogo que possibilita que a empresa tenha resultados melhores. Então, não dá para a gente falar hoje de risco psicossocial, que está diretamente ligado à organização de trabalho e liderança, sem falar da liderança e do papel dessa liderança aqui, né, no contexto. E aí a gente vai ter, então, uma promoção de equilíbrio, onde eu vou entender como é que é a prática dessa empresa e vou flexibilizar algumas coisas para que o trabalho ocorra aí num ritmo mais saudável. Então, essas abordagens mais modernas de liderança, só para chamar atenção aqui, deixa eu ver se vai abrir todo. Pronto. Ela precisa ser trabalhada, porque assim, cada vez mais vai ser exigido, né, de líderes, de pessoas que assumem cargo de liderança, não necessariamente a gente está falando aqui só de um diretor, só de um gerente, mas do supervisor, do encarregado, de um mestre, de alguém que está ali na liderança, que precisa entender que a gente precisa também ter uma inteligência emocional para lidar com os contextos que envolvem o trabalho. Hoje o mundo está extremamente veloz. Talvez hoje eu estou fazendo uma atividade que é a urgência de hoje, mas que amanhã não é mais isso. Então, eu preciso ter uma capacidade de me adaptar, né, àquelas mudanças, de flexibilizar alguma coisa, para que eu também não fique em sofrimento e entenda que faz parte de um processo, né? Esse pensamento digital também é importante. Processos extremamente manuais, eles geram desgaste muitas vezes, geram estresse e até mesmo podem levar a, né, erros maiores, né? Porque você tem ali pessoas, né, gerando dados por trás. Então, trabalhar a automatização de processos, trabalhar nessas formas de trazer o trabalho para um meio mais digital também pode ser algo que ajuda muito. A comunicação aqui a gente nem se fala, né? Então, comunicação sempre foi, né, desafiadora em qualquer empresa, em qualquer lugar, e ela, né, não é menos importante. Então, aqui a gente também chama essa atenção para ter uma comunicação clara e assertiva. Então, a gente tem que saber falar, tem que saber, né, se portar, tem que fazer com que a comunicação não seja violenta para o outro, né? E com certeza a gente vai ter a colaboração atrelada a tudo isso que a gente falou. Então, o fator aqui de risco psicossocial, ele vai ter aqui um tripé, né, que a gente vai precisar entender e vai precisar trabalhar, que são esses eixos aqui de organização do trabalho, de cultura e de liderança. Então, se a gente quiser um trabalho bem feito, a gente precisa olhar para os eixos para entender como isso aqui precisa ser melhor estruturado para que a gente tenha essa leveza aí que a gente precisa, né, encontrar e buscar dentro dos ambientes de trabalho. Quando a gente vai para responsabilidades, aqui não é novo, é só mostrando para vocês que a gente tem né, gerenciamento de risco ocupacional aqui, que vem como obrigação da NR1, onde eu tenho etapas aqui dentro, e que esse gerenciamento ele é convertido aí num PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, aqui dentro, a gente precisa chamar atenção, deixa eu voltar aqui, para o plano de ação. E aqui, assim, é só para que vocês entendam que não adianta a gente fazer todo um trabalho de identificar esse risco, de chegar a classificar o risco, sem que eu, né, tenha uma ação apropriada ali. Então, se eu avaliei o risco psicossocial, né, identifiquei que ele existe, avaliei, classifiquei, eu preciso obrigatoriamente ter uma medida para esse risco que eu encontrei. Então, isso é um critério que vai ser alvo do Ministério do Trabalho. Tem um risco identificado no meu PGR, eu tenho que ter medidas estabelecidas, ok? Na prática, vamos ver um exemplo aqui para ver como é que isso funciona. Se eu tenho aqui um risco identificado, e vamos supor que ele está, né, ligado aqui a um excesso de demandas, com, né, uma jornada prolongada, que é um fato que ocorre, né, gerando aí uma sobrecarga e um estresse. Eu tenho que lembrar, gente, que existem dados aqui que vão corroborar para mostrar que pode ter um tipo de desvio aqui, né? Vamos supor que
Eu estou falando de ali um ambiente em que um grupo de 10 pessoas, para a gente ilustrar, e todos os dias essas 10 pessoas fazem 2 horas extras. Por lei é permitido fazer 2 horas extras? Sim. Mas será que isso não é um indicativo de que algo possa estar errado? Porque todos os dias eu exigir 2 horas extras de todo um grupo, será que o trabalho não está mal organizado ou está faltando gente? Então, é um ponto que a gente precisa pensar, né? O absenteísmo. Toda hora tem gente faltando nesse, né, nesse grupo. São dados que a gente precisa estar observando que vão me acender um alerta aí, de que pode ter alguma coisa errada. Mas ok, encontrei esse risco, sei que tem um excesso de demandas que me geram estresse. O que que eu faço? Preciso obrigatoriamente estabelecer essas medidas. Aqui a gente cita algumas. Eu preciso talvez fazer uma pausa, porque a demanda, o volume é muito grande, eu preciso ter essa pausa até para a gente ter ali, né, um raciocínio melhor do trabalho que está sendo desenvolvido, porque é uma sobrecarga mental que se gera. Eu preciso gerenciar melhor o meu tempo. Talvez eu precise entender o que de fato eu tenho que fazer no dia. Qual é a prioridade do dia? Então, isso vai conversar a gestão do tempo com priorização ali das tarefas. Eu preciso entender ainda que talvez eu precise levar isso para uma automatização de processos, para uma capacitação adequada. Será que está tendo um excesso de demandas de tempo, de jornada prolongada, porque as pessoas não têm clareza de como fazer? Então, isso vai ser alvo do Ministério do Trabalho. Se eu tenho um risco, preciso ter uma medida. Agora, um ponto de super atenção. Se eu não identifiquei nenhum risco na minha empresa, isso pode acontecer. Mas eu tenho um programa de saúde mental que eu estabeleço porque eu entendo o contexto todo que a gente falou aí da crise mundial. Ok, esse é o melhor dos mundos. Porém, não coloque dentro do PGR nenhuma ação que você, para a qual você não tem um risco ali identificado, porque o Ministério do Trabalho vai entender automaticamente que se você colocou no PGR, né, uma ação, você tem que ter um risco. Então, você pode sim e deve, né, fazer programas de saúde mental, mas se eu não tenho risco, isso não vai estar dentro do PGR, tá? Quais são os próximos passos aí caminhando para o final, que eu já abro a palavra aí para o doutor Marco seguir com a apresentação, mas os próximos passos da fiscalização mudaram, né, conforme os desdobramentos que a gente viu nos últimos dias. Então, agora, esse a norma, né, ela vai ficar aí vigorando, sim, a partir do dia 26 de maio, desse próximo dia 26, só que vai ser um período aí de 1 ano de educação e adaptação. O que que significa isso aqui? Que nós não vamos ter multas relacionadas a esses itens normativos que partem da atualização da NR1, que inclui o fator de risco psicossocial. Não vai ter multa relacionados a estes itens. Isso se não significa que a sua empresa não possa receber uma visita do Ministério do Trabalho e que eles façam orientações para vocês adequarem os ambientes. Né? Lembrando que quando a gente fala de PGR é muito mais extenso do que o psicossocial e pode ser que a gente tenha outras situações sendo alvo. Então tem que ter todo um cuidado. A gente ganha um tempo para trabalhar um pouco, né, com uma maior clareza, uma maior assertividade com o tema, mas é preciso que esse tema já seja tratado, porque corre o risco daqui a pouco chega 2026 e a gente não está com o cenário atualizado, tá? Passando então para as considerações finais. Primeira, o risco psicossocial não necessariamente, gente, ele vai estar presente em todas as empresas, em todos os PGRs, eu sou obrigado ali a ter o risco psicossocial. Não é isso. Isso aqui são falas, tá? Que eu estou trazendo do Ministério do Trabalho, né? De uma reunião que a gente teve a oportunidade de discutir alguns assuntos. Então, a gente não tem um risco em todas as empresas. Pode ser que eu tenha em um determinado grupo e no, né, no restante da empresa, não. O psicossocial, inclusive, ele veio sendo muito discutido e debatido porque há alguns setores que a gente entende que ele já está presente, que precisa ser feito algo. Setores, por exemplo, de saúde, setores de comércio, bancários, já são, né, profissionais que desde sempre têm uma relação ali
que pode estar ligada ao fator psicossocial, né? Não é obrigatório que eu vá lá no meu PGR e coloque, tá? É, risco psicossocial, por exemplo, ausente. Não existe risco psicossocial. O que eles chamam a atenção que é obrigatório fazer esse reconhecimento exaustivo. O que que é isso? Olhar para a empresa, como é que ela está organizando o trabalho, olhar para o que o trabalhador fala sobre isso. E o que a gente recomenda é o quê? Você não vai colocar no PGR se você não encontrou, mas aquelas evidências do trabalho que você fez, guarde isso, né, como uma fonte de um trabalho que você executou, porque isso vai ser um respaldo caso você tenha alguma situação que precisa ser evidenciada aí. Não existe nenhuma alteração de SESMIT prevista. Então, por exemplo, essas notícias que a gente vê que agora tem que contratar um psicólogo, agora eu tenho que contratar um ergonomista. Eu não preciso adequar o meu quadro agora do SESMIT, incluindo profissional, porque isso não está previsto em lei. Eu posso, enquanto empresa, contratar, porque eu entendo uma necessidade? Ótimo, ok. Só não está previsto nenhuma mudança normativa em relação a isso. A NR1 vai continuar não definindo método para reconhecer, então a empresa precisa sim ter pelo menos uma matriz de risco ali, né, estabelecida, onde eu tenho uma classificação, por exemplo, de probabilidade com severidade, para eu conseguir classificar o risco. Lembrando que a gente tem o aprofundamento do estudo, se a gente falar da ergonomia. E não, assim, não existe previsão nenhuma, né? Eles vão lançar ainda um manual, acredito que um pouco mais detalhado do que veio o guia. O guia veio um pouco mais abrangente, falando de texto de norma, né, do que mudou, mas não vão trazer ferramentas. Então, essa expectativa de que o Ministério do Trabalho vai colocar uma definição de método e ferramenta não é verdadeira, tá? E a NR1 aqui não define profissional que pode auxiliar na gestão de risco. Não está definido. Qual é o cuidado? O cuidado é que quem vai aplicar a ferramenta, primeiro, escolha uma ferramenta adequada ao seu conhecimento para que possa aplicar. E o cuidado que tem que ter é não fazer confusão com a saúde individual. Eu estou falando, eu já vi lives que, por exemplo, o profissional abre checklists que são utilizados por psicólogos num diagnóstico individual. Isso não é para se fazer no contexto da NR1. Se eu tenho que fazer um diagnóstico da saúde mais ampla, né, um cenário de saúde mental, ok, eu vou, né, considerar uma aplicação do psicólogo específico. O que não pode é daqui a pouco a gente estar entrando um na área do outro sem que exista esse conhecimento aí adequado. Então, esse é um ponto para chamar atenção. Para finalizar, né, eu queria só deixar essa mensagem que o SESI hoje ele já ajuda, né, apoia as empresas na implementação da NR1. Nós preparamos todo o nosso time, não só do nosso estado do Espírito Santo, mas a nível Brasil, para que a gente consiga atender o que está disposto no NR1, aplicando uma metodologia que o SESI estabelece, né, nacionalmente. E a gente tem também outras situações, outras soluções, programas para quem quer ir um pouco além, que vão, né, estar ali voltados para essa questão da produtividade e o bem-estar também, com a promoção da saúde. E para finalizar agora, queria deixar para vocês, eu acho que vocês conseguem pegar aí o QR Code. O SES ele lançou uma biblioteca digital desde o final do ano passado e a gente vem agora, né, construindo materiais que são informações mesmo que a gente disponibiliza para os públicos diversos por meio dessa biblioteca. Então, esse aqui especificamente está falando aí dos riscos psicossociais. Com esse QR Code vocês conseguem acessar a biblioteca, baixar o material. É um material bacana porque ele está curtinho, numa linguagem simples. Vocês podem aplicar, às vezes, né, em alguma reunião mais curta, ou até mesmo utilizar para uma palestra aí dentro das empresas. E que vai apoiar aí no entendimento também. Tá joia? E no mais era isso que eu tinha para apresentar. Queria agradecer aqui. Vou passar para o doutor Marco, e aí Penha e a Jean, né? De repente a gente podia deixar para o final para a gente abrir para algumas perguntinhas aí. Deixa eu parar de compartilhar. Olá, bom dia. Só um minutinho.
Vamos ver se agora vai. Sim. Bom dia. Inicialmente, um agradecimento especial ao SESI e ao Cindy Rochas pela oportunidade de nós fazermos uma apresentação. Eu vou fazer o compartilhamento dos nossos slides. Um momento só, por favor. Acredito que já está aparecendo. Meu nome é Marco Antônio Redins, eu sou advogado trabalhista, eu sou autor de livros, inclusive da editora Saraiva, e sou mestre em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro. Eu atuo como especialista de relações do trabalho junto ao Consurte e também atuo no Centro de Desenvolvimento do Associativismo, nas negociações coletivas. A nossa apresentação, ela diz respeito às consequências jurídicas pelo descumprimento de normas de saúde e segurança. Inicialmente, nós vamos falar das consequências jurídicas para as empresas e mais ao final vamos falar sobre as consequências jurídicas que são direcionadas aos trabalhadores. As empresas estão sujeitas ao cumprimento de normas, sendo que essas normas objetivam preservar a saúde e a segurança de seus empregados. Aqui nós chamamos a atenção para as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Atualmente, nós temos 38 NRs que vão orientar os empregadores, sendo que algumas delas são gerais, como, por exemplo, a NR1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, mas tem normas regulamentadoras que são setoriais, por exemplo, para o trabalho aquaviário, para o trabalho portuário, e tem algumas que são especiais, como normas regulamentadoras, que tratam sobre equipamentos de proteção individual, que tratam sobre insalubridade e periculosidade, dentre outras. A Secretaria de Inspeção do Trabalho é o órgão responsável por fazer o acompanhamento e verificar se as empresas estão cumprindo com essas regras e, dependendo da situação, aplicar sanções nos casos em que for observado o descumprimento. Para ter uma ideia, hoje nós temos no Estado do Espírito Santo somente 53 auditores fiscais do trabalho para fazer esse acompanhamento em todo o Estado. Então, a grande maioria das vezes, quando uma empresa recebe uma visita do fiscal do trabalho, via de regra, essa visita é em decorrência de alguma denúncia que foi feita por empregado ou muitas vezes pelo próprio sindicato que acompanha, que representa esses trabalhadores. O descumprimento das normas regulamentadoras pode trazer consequências graves para as empresas, mas também pode gerar aí consequência para os trabalhadores. Dentre as consequências, podemos citar ações trabalhistas, que podem ser ajuizadas por empregados, por ex-empregados e também pelo sindicato laboral. Ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público do Trabalho, ações regressivas acidentárias, que são propostas pelo INSS através da Advocacia Geral da União. Consequências para as empresas. Nós podemos relacionar as seguintes responsabilidades: administrativa, trabalhista, previdenciária, civil, tributária e criminal. Vejam que são muitas as responsabilidades que podem ser direcionadas para as empresas. Na responsabilidade administrativa, o que nós vamos ter? A aplicação de autuações e de multas pela fiscalização do trabalho. Hoje, uma multa ela varia mais ou menos de R$ 670, podendo chegar a R$ 6.708, dependendo da situação da situação que foi identificada pelo fiscal do trabalho. A NR 28, ela traz, aí no caso, as multas administrativas. Essa NR, ela trata especificamente sobre a fiscalização e a aplicação de penalidades às empresas. Tudo vai depender do quê? Da infração e do número de empregados envolvidos. Nas situações em que ocorre reincidência, embaraço, resistência da empresa à fiscalização, essa multa pode vir a ser aplicada no seu valor máximo.
aí obedecendo, é claro, a metodologia que é adotada pela NR28. Temos também a possibilidade de ocorrer o embargo de obra, ou mesmo interdição do estabelecimento, interdição do setor de serviço, de máquinas, de equipamentos, nas situações em que o fiscal do trabalho identificar um iminente risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Enquanto o embargo se refere a uma paralisação que é total ou parcial da obra, a interdição será uma paralisação total ou parcial do estabelecimento, do setor de serviço, da máquina ou do equipamento. Já na responsabilidade trabalhista, nós temos as seguintes consequências: o pagamento adicional de insalubridade, que pode ser de 10, 20 ou 40%. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2008, ela ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma reclamação em relação a uma súmula do TST que determinava que esse adicional deveria ser calculado com base no salário básico do trabalhador. E a CNI teve uma decisão muito favorável, na qual o Supremo definiu que esse adicional deverá ser calculado com base no salário mínimo. É claro, se não houver uma previsão mais favorável no acordo coletivo ou na convenção coletiva de trabalho. Pagamento adicional de periculosidade de 30%, calculado sobre o salário básico do trabalhador. Garantia de emprego de 12 meses, naquelas situações em que o empregado sofre acidente de trabalho ou é acometido por alguma doença profissional. Ações civis públicas movidas pelo Ministério Público nas situações em que ocorre violação de normas de previsão, de normas regulamentadoras. Aqui nós vamos trazer alguns exemplos que nós identificamos que deram ensejo ao ajuizamento risco de acidentes pelo não fornecimento de equipamento de proteção individual, não instalação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, não realização de exames médicos obrigatórios, desrespeito às regras de ergonomia, não elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o PGR, não elaboração e implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Aqui são alguns exemplos que nós identificamos de ações movidas contra empresas por descumprimento de normas regulamentadoras. Na responsabilidade trabalhista, temos também possibilidade de assinatura de termo de ajustamento de conduta, onde a empresa assume um compromisso perante o Ministério Público do Trabalho, onde a empresa assume um compromisso de cumprir obrigações de dar, fazer e não fazer. Sendo que a grande maioria das vezes, quando o compromisso é de obrigações de fazer e não fazer, há também a possibilidade de aplicação de multa diária a esta empresa. Já na responsabilidade previdenciária, nós temos as seguintes consequências: ação regressiva acidentária, onde muitas vezes o INSS busca, através destas ações, o ressarcimento das despesas que o INSS teve com o pagamento de benefícios em razão de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. No início desse ano, em janeiro, foi assinado pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e também pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, um ato conjunto, onde, nesse ato conjunto, está previsto que os juízes do trabalho, a partir do momento em que houver uma decisão transitada em julgada, onde reconheceu na ação trabalhista que houve uma conduta culposa, ou seja, por imprudência ou negligência do empregador em relação ao acidente de trabalho ou doença ocupacional, esse juiz do trabalho deverá notificar imediatamente a Advocacia Geral da União. Para quê? Para que ela possa agilizar o ajuizamento dessas ações regressivas acidentárias, onde o INSS vai buscar o ressarcimento dos gastos feitos no pagamento de benefícios em relação àquela empresa.
Já na responsabilidade civil, nós temos aí a chamada a teoria do risco, que é direcionada ao risco que é inerente à atividade empresarial. Então, se o empregado executa uma atividade onde há um grande risco de ele sofrer um acidente de trabalho ou de ele vir a ter uma doença ocupacional, esta empresa poderá responder pelo ônus em razão desse risco potencial dessa atividade. É estabelecida em decorrência de lesão corporal ou mesmo da morte, em consequência de acidente ou de doença ocupacional. E as responsabilidades civis poderão ocorrer no seguinte sentido: pagamento de despesas com medicamentos, onde a empresa pode ser compelida a pagar pelos medicamentos do seu empregado, ou mesmo até o tratamento médico e hospitalar desse trabalhador. Pagamento dos lucros cessantes até o momento em que o empregado venha a ter uma alta médica. Para quê? Para que a empresa restabeleça aquela situação financeira que o trabalhador está naquele momento, em razão de acidente ou doença ocupacional, em razão do fato de que, pela situação que ele está envolvido, isso acabou gerando prejuízos econômicos e a empresa deverá pagar uma indenização. Pagamento de indenização por danos estéticos. Tem situações em que o empregado ele acaba gerando, em razão do acidente ou mesmo da doença, deformidades físicas que são aparentes, que são permanentes, sequelas, lesões estéticas que causam aí comprometimento da aparência visível do trabalhador. E pagamento de indenização por danos morais, porque o acidente e a doença ocupacional podem acabar gerando algum tipo de sofrimento para o trabalhador, angústia, sentimento de ansiedade, que vai envolver a imagem social deste trabalhador. Então, estes são exemplos de responsabilidades civis que o empregador pode vir a responder caso ocorra uma situação de acidente ou de doença ocupacional. Ainda na responsabilidade civil, nós temos que levar em consideração que o valor da indenização vai depender do quê? Vai depender da extensão do dano. Quanto maior o dano, maior o valor da indenização, da capacidade econômica do ofensor, no caso, a empresa, e também da situação da vítima, que no caso é o trabalhador. Muitas vezes, a Justiça do Trabalho determina o pagamento de pensão vitalícia ao trabalhador naquelas situações em que ele fica impossibilitado de forma permanente para o trabalho. O pagamento dessa pensão vitalícia, que é fixada, pode ser paga também aos herdeiros e aos dependentes financeiros nas situações em que o trabalhador tenha falecido. O pagamento de pensão vitalícia, essa pensão mensal vitalícia, ela muitas vezes ocorre também numa parcela única. Isso vai depender de cada caso e, normalmente, a Justiça do Trabalho utiliza uma fórmula que foi disponibilizada por uma planilha do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que é do Mato Grosso do Sul. A expectativa de vida, normalmente os juízes utilizam as chamadas tábuas completas de mortalidade, que são divulgadas pelo IBGE. A última que foi divulgada diz que a expectativa de vida dos homens é de 73,1 anos e das mulheres é de 79,7 anos. Nós fizemos uma simulação onde levamos em consideração o empregado que tem um salário de R$ 2.000 e que teria uma expectativa de vida de mais 25 anos. Aplicamos um juros mensal de 0,5 e chegamos a uma indenização em parcela única de R$ 310.000. Observa, o valor é bastante expressivo quando nós levamos em consideração a possibilidade de a empresa ter que arcar com a totalidade daquele valor. Aqui nós temos um exemplo de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, uma indenização por dano moral coletivo. Basicamente, o que o Ministério identificou? Que a empresa vinha descumprindo os intervalos interjornadas.
que a empresa, que não existia locais de trabalho com água potável, não tinha refeitório, não tinha lavatório e banheiros também. Então, em razão dessas condições, a empresa foi condenada a uma indenização por dano moral coletivo de R$ 200 mil. Temos também a chamada responsabilidade tributária, que muitas vezes tem muitos empregadores que desconhecem sobre essa responsabilidade, onde nós temos aí o chamado RAT, que é Riscos Ambientais do Trabalho. Lá no passado, ele levou o nome de Seguro de Acidente de Trabalho, o SAT. Quando nós falamos no RAT, nós estamos falando numa alíquota que é de contribuição compulsória, ou seja, obrigatória, que a Previdência Social cobra das empresas mensalmente para que possa financiar os benefícios que são concedidos pelo INSS. Então, as empresas normalmente já pagam essa contribuição. O RAT varia de 1, 2 ou 3% e vai incidir sobre a folha de pagamento da empresa. Quando a atividade preponderante da empresa é de risco leve, o RAT é de 1%. Se for de risco médio, o RAT será de 2%. Mas se for de risco grave, o RAT será de 3%. A grande maioria das empresas, das indústrias, no caso, elas se enquadram em risco grave, onde a alíquota é de 3%. Normalmente, nós vamos observar essa informação lá no anexo 5º do Decreto 3.048 de 99 e também o anexo da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2110 de 2022, onde lá nós temos a descrição e quais serão as alíquotas do grau de risco. Por exemplo, fabricação de produtos de café é de 2%, mas vejam que a grande maioria é de 3%. Uma atenção especial: a Receita Federal do Brasil, ela não leva em consideração, no enquadramento da empresa em relação ao grau de risco, ela não leva em consideração o KNAI da empresa, não leva em consideração a atividade econômica principal. A Receita leva em consideração a atividade preponderante, ou seja, aquela atividade que conte com maior quantidade de empregados naquele estabelecimento. Então, mesmo que o KNAI leve a um grau de risco 2, se a maior parte dos empregados daquele estabelecimento desenvolverem uma atividade de risco 3, a Receita Federal irá, no caso, aplicar o percentual de 3%. Porém, é possível nós termos aí tanto a redução quanto o aumento dessa tarifa. É possível, levando em consideração o quê? O chamado fator acidentário de prevenção, que é um indicativo que varia de 0,5 a 2. E vai funcionar para quê? Para aumentar ou para diminuir a tarifa do RAT. Tudo vai depender do quê? Do número de acidentes e também das doenças ocupacionais que tenham ocorrido. O índice do FAP ele é divulgado anualmente pelo Ministério da Previdência e ele sempre é calculado com base nos 2 últimos anos e leva em consideração o histórico de acidentes e de doenças ocupacionais. Empresas que têm menos afastamento poderão ter um FAT abaixo de 0,5. Porém, se com isso vai ser reduzido o RAT em 50%. Porém, se ela tiver muitos afastamentos acidentários, o fator acidentário de prevenção será de 2, ou seja, poderá sofrer um aumento da contribuição do RAT, aumentado em 100%. Por isso que as empresas elas têm que ter muito cuidado no cumprimento das normas regulamentadoras, pois quanto maior o número de acidentes e doenças, maior será a contribuição desta empresa. Aqui nós temos um quadro onde nós temos os riscos ambientais de trabalho, risco leve, médio ou grave,
e o fator acidental de prevenção poderá ser de 0,5 a 2. Tudo vai depender da quantidade de acidentes e de doenças ocupacionais identificadas naquela empresa. Vejamos um exemplo que vai nos trazer muito claramente como que isso acaba influenciando bastante no pagamento da contribuição pela empresa. Uma indústria de fabricação de óleos vegetais, com folha de pagamento de R$ 1 milhão, a alíquota do RAT dessa indústria é de 3%. Isso de conformidade com o seu grau de risco de acidentes. Essa empresa deverá pagar um imposto mensal a título de RAT de R$ 30 mil. 1 milhão fez 3%. E anualmente será de R$ 390 mil a título de riscos ambientais. Nós temos que levar em consideração que são 12 meses de trabalho, mas tem também a folha de pagamento do 13º salário. Se o índice do FAP, divulgado pelo Ministério do Trabalho anualmente, for de 2, essa empresa vai pagar 60 mil de imposto, 60 mil por mês, com o custo anual de R$ 780 mil. Veja que dobrou. Porém, se o índice do FAP for de 0,5, o imposto a pagar vai deduzir para R$ 15 mil mensais. Observe, R$ 15 mil, ou seja, foi reduzido a metade. E o custo anual será de R$ 195 mil. Observe que o índice pode ser, o valor pode ser de 195 mil, mas pode chegar a R$ 780 mil por ano. Tudo vai depender do quê? Da quantidade de acidentes e de doenças ocupacionais. Temos também a chamada responsabilidade criminal. É possível. A Lei 8.213, de 91, ela considera uma contravenção penal, punível com o pagamento de multa à empresa que deixa de cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho. Pode ser aplicada também a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, que prevê a possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada criminalmente na situação de ausência de proteção e segurança de saúde do trabalhador. Essa mesma lei prevê que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, como no caso de gerentes, no caso de até mesmo os membros da CIPA podem responder criminalmente nas situações de responsabilidade criminal. Essa responsabilidade criminal ocorre no caso de descumprimento, onde gera risco ou perigo de morte ou à saúde. Aí nós vamos ter caracterizado crime de perigo. Se houver dano físico ou lesão corporal, nós vamos ter o crime de lesão corporal culposa. Se ocorrer a morte do trabalhador, podemos ter um crime de homicídio. Então, são situações que têm que ser levadas em consideração pela empresa. E outras consequências, perdas financeiras. Nas situações em que uma empresa ocorre o ajuizamento de ações judiciais, você tem ações na Justiça do Trabalho, essa empresa vai ter gastos com advogado, ela tem que contratar um advogado, ela poderá vir a ser condenada a pagar o advogado para o advogado do ex-adverso, que é o trabalhador, pode ter despesas judiciais com custas, honorários periciais. Então, são perdas financeiras bastante significativas para as empresas. Lembrando que um processo pode demorar aí quase mil dias para ter uma solução na Justiça do Trabalho. Danos à reputação e à imagem da empresa. Aquela empresa que tem muitos acidentes, que tem muitos empregados doentes, no caso, doenças ocupacionais, isso acaba afetando a reputação e a imagem da empresa. Muitas vezes, na Justiça do Trabalho, quando você tem uma empresa que ela é instada por vários empregados, quando chega na Justiça do Trabalho, na audiência, o próprio juiz do trabalho fala: de novo você aqui, já tem várias ações, essa empresa está violando várias normas regulamentadoras. Então, são situações que têm que ser observadas pelas empresas.
Consequências para os trabalhadores? Sim, tem, mas tudo vai depender do quê? Da ação da empresa, ação de fiscalização, que a CLT considera auto faltoso, ou seja, pode ser considerado uma falta grave a prática pelo trabalhador de descumprimento das instruções passadas pela empresa em relação à saúde e segurança do trabalhador. Para isso, a empresa tem que fiscalizar. E é importante que não somente a fiscalização, que a empresa venha a punir esse trabalhador através de advertência, através de suspensão disciplinar e, dependendo da situação, da dispensa por justa causa. Então, a fiscalização patronal, ela é fundamental, mas ela deverá ser direcionada para todos os empregados e não somente para alguns trabalhadores. Não podemos ter uma situação de discriminação, tem que ser direcionada a todos. E é importante que o empregado saiba que, caso ele descumpra essas normas, existe risco de acidente, que pode levar até mesmo à morte desse trabalhador. Existe risco de doenças ocupacionais que venham a afetar a saúde do trabalhador e comprometer a sua capacidade para o trabalho. Existem riscos de danos à saúde e à integridade física, que a partir do momento em que ele, por exemplo, deixa de utilizar um EPI, ele fica exposto a agentes químicos, físicos, biológicos. Tem que observar também as situações, as condições ergonômicas. Isso dentre outras consequências para o trabalhador. Aqui é o nosso contato, consulte@findes.org.br. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós colocamos os informes estratégicos do Consurte. Tudo que vai saindo, tudo que vai sendo publicado, em relação a questões trabalhistas, por exemplo, hoje nós colocamos lá nesse grupo um informe sobre uma solução de consulta recente da Receita Federal sobre a implantação de prêmios pelas empresas. Então, nós temos esse grupo de WhatsApp. A empresa que quiser ingressar, fica à vontade. Se quiser passar para pessoal do seu RH, se quiser passar para o advogado da empresa, esse grupo é aberto a todas as pessoas que tenham interesse em acompanhar tudo o que está acontecendo na área trabalhista. Hoje nós temos 437 pessoas nesse grupo. É um grupo bastante ativo, porque as pessoas ingressam, mas não tem aquele monte de mensagem. Não, somente as informações que são publicadas pelo Consurte. E temos também aqui dois QR Codes de dois informes estratégicos que nós publicamos sobre as consequências pelo descumprimento de normas de saúde e segurança, e também um informe sobre considerações sobre fiscalização e penalidades administrativas. Esses dois informes podem ser acessados através desse QR Code. Vou finalizando, deixando o meu agradecimento. Posteriormente, a Kenny, ela vai compartilhar esse material, aí já vai os QR Codes também. É, aliás, isso, será compartilhada a gravação. Obrigado, Kenny. Compartilhada a gravação, onde as pessoas que quiserem acessar o QR Code vai estar na gravação. Nosso muito obrigado e nós estamos à disposição para perguntas. Estou tentando ver onde é que para. Deixa eu ver onde é que para. Não estou encontrando onde é que para. Certo. Obrigado, Kenny. Você deixa o seu microfone aberto? Não tem que abrir aqui? Pode deixar o seu. Achei. Oi, Penha. Tá nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, Kenny. Então tá bom. A gente tem ainda uns 5 minutinhos. Eu vi que o pessoal mandou pergunta aqui no grupo. Não sei se depois vocês vão querer abrir.
também para alguém que queira fazer mais perguntas, mas eu posso ver o que está aqui no grupo para a gente conversar sobre Pode, o. claro, pode sim. Bom, vamos lá. A Luana, bom dia, Luana. Prazer em falar com você de novo. Ela perguntou aqui se tem alguma ferramenta de gestão direcionada para atendimento ao órgão público, né? O que que acontece? O SESI, ele desenvolveu uma metodologia de avaliação de risco ocupacional que, na verdade, ela é aderente a qualquer setor, tá? Então, não é algo específico para o órgão público, mas em se tratando de um trabalho que possa ser executado dentro de órgão público, o olhar é que vai ser diferente. Então, não é bem uma ferramenta, mas é um olhar diferenciado em função, talvez, da organização do trabalho que ocorre no setor público, tá? Não é uma ferramenta. Não sei se esclareci, quiser colocar aqui depois algum outro ponto. E o Rafael aqui também pergunta se vai ter mais alguma abordagem voltada para o assunto da reunião. Rafael, não sei se eu compreendi, mas eu talvez estou entendendo que seja alguma coisa mais técnico também, né? Dentro da metodologia. Não sei se foi essa pergunta específica. Se você quiser comentar, senão eu vou seguir aqui falando de novo da ferramenta, tá? O que que acontece? A gente está fazendo esses eventos de divulgação primeiro para levar o entendimento para, né, para o público do que é o psicossocial relacionado ao trabalho por conta dessa confusão que eu coloquei para vocês. Muito está sendo falado sobre a gente não está focado no trabalho, mas num contexto mais amplo da saúde mental. Então, a gente está trazendo essa abordagem. E aí, sobre a ferramenta, assim, a gente não tem um evento específico, né, não, que vai abordar a ferramenta. O SESI, né, acaba executando trabalhos em que ele utiliza essa metodologia para levar, né, uma entrega mais assertiva para os clientes. Eu não sei qual seria a necessidade, ou se você pensou alguma coisa mais específica, mas pode trazer para a gente depois. Eu deixei até um contato aqui também, e a gente pode conversar melhor, se for o caso, tá? E aqui, Marco, tem uma pergunta do Carlos, né? Que aí é mais para esse âmbito jurídico. Vou passar aqui para o doutor Marco. Ó, a pergunta do Carlos é: como o técnico de segurança do trabalho é penalizado caso descumpra alguma NR? Nós vamos encontrar algumas empresas que contratam como empregado um técnico de segurança do trabalho. Então, se uma empresa tem um empregado que é um técnico de segurança do trabalho e ele é o responsável por fazer esse acompanhamento dentro da empresa do cumprimento das normas regulamentadoras, de alguma forma, ele também pode ser atingido numa eventual situação de responsabilização criminal. Seria basicamente isso. Tudo bem, Ok. Então, vamos lá. Nós temos ainda 2 minutinhos. Eu vou responder aqui a próxima pergunta da Soraya, mas fiquem à vontade depois para, né, mandar qualquer dúvida que vocês tenham para o e-mail do mercado, até porque a gente pode também contribuir com alguma publicação de material que venha esclarecer, né, as dúvidas aí que a gente vem recebendo. Aqui, a Soraya pergunta, então, como vai ser realizado o levantamento do risco psicossocial? Depende um pouco da abordagem, tá, Soraya, que a empresa vai determinar, mas enquanto SESI, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter momentos que a gente observa a organização que acontece do trabalho, fazendo um checklist voltado para a organização, ou seja, para a empresa mesmo. Vai ter um momento de entrevista, sim, vamos chamar de entrevista com o trabalhador, de forma anônima, onde ele responde também sobre essa questão de demanda, controle e apoio. E a gente ainda tem um outro cenário que é onde o profissional ele verifica como se fosse uma validação dessas informações para a gente chegar num relatório final que aponte ou não a existência desse risco e a gente passa depois a classificá-lo. Então, envolve também, sim, essa questão de entrevista. Denúncia em compliance, não, porque isso aqui, quando a empresa tem um compliance estabelecido, isso é um assunto que é tratado muito de forma,
né, privativa, anônima, então é uma condução extremamente sigilosa dentro das empresas. Então, se tiver alguma situação de denúncia que muitas vezes é individual, aquele tratamento percorre outros âmbitos, né? Talvez o doutor Marco querer complementar, mas isso não é levado em consideração para fins de PGR, porque a gente está falando especificamente do trabalho, e talvez não aqui de condutas comportamentais que acabam violando aí algumas legislações. E a Miriam aqui perguntou, gostaria que, se possível, abordassem futuramente os riscos relacionados ao trabalho no setor do mármore e granitos. Muito bom. Miriam, aqui a gente pode pensar, né, como é um trabalho, vamos pensar assim, que passa a vigorar em 26 de maio, o SESI, depois achei muito interessante aqui a ideia, a gente pode criar essas cartilhas, como a gente está fazendo para a biblioteca, pensando aqui num foco para o setor de vocês, para, né, mostrar o que tem sido observado no setor e aí dar uma margem para quem está construindo algum tipo de trabalho também poder ter um olhar mais específico, tá? Acho que é isso, gente. Da nossa parte aqui, do Tomar, quer complementar algum ponto? Não, eu somente quero agradecer a oportunidade e nós do Consult nos colocamos sempre à disposição caso no futuro surja mais alguma necessidade de abordagem de algum assunto trabalhista, o Consult está à disposição. Da mesma forma, tá? Eu agradeço aqui, em nome do SES, a oportunidade da gente participar em conjunto com vocês. O Cindy Rochas é sempre um grande parceiro aí pra gente, né? Nós ficamos muito felizes aí com o convite para colaborar, né? Contribuindo um pouquinho aí com esse tema que é bem desafiador para todos nós, né? Mas no mais agradecer, obrigada, Penha e Jean aí pela organização do evento. E contem com o SES também, a gente continua aí à disposição. A gente só Ok, gostaria nós de agradecemos, solicitar. Vai, pode falar, Pedro. nós agradecemos a participação de todos, né? Acredito, né? Tenho certeza que foi bem válido, as informações bem esclarecedoras, né? Tanto da Kênia como do Dr. Marcos, né? Então, nós ficamos também à disposição de vocês, que se tiverem mais alguma dúvida de algum assunto relacionado a esse tema, ou outros temas, né? O Cindy Rocha está à disposição de vocês. É só fazer contato com a gente, né? E agradecer novamente a parceria com o SESI. E agora o Jean vai tirar uma foto, né? Registrar aqui. Quem Eu puder gostaria ligar que a o senhor câmera, né? ligar a câmera, ok? Muito obrigada. Ao todo foram 35 participantes, né? Que participaram da live. Olha, estava com 42 pessoas quando eu olhei. 42? Tá. 42 pessoas. Bem, então vou tirar a foto, então. 3, 2, 1 e... Oi, gente, muito obrigado. Obrigada a você, Jean, Penha. O Obrigado. pessoal que participou aí, Obrigada. obrigada. E um excelente restinho de semana aí pra gente. Ok, Obrigado, bom dia. obrigada. Obrigado.